Olá, quarto ano! Para a nossa aulinha de matemática, meus queridos, quero que vocês peguem a apostila lá na página 45. Vocês vão observar que no primeiro exercício, o exercício número 9, aparecem 4 caixas. Cada caixa tem um tamanho. Tem a caixa tamanho M, a caixa tamanho PP, a caixa tamanho P e a caixa tamanho G. O que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir quantas caixas de cada tamanho serão necessárias para acomodar 36 bonecas. Quais tamanhos nós poderemos usar? Quando nós queremos descobrir quantos objetos cabem em cada lugar, nós fazemos uma divisão. Muito bem. Lembrando da tabuada do 9, do 4, do 6 e do 12, será que 36 é múltiplo desses números? Será que ele é divisível por esses números? Vamos descobrir então quantas bonecas cabem em cada uma dessas caixas? Quantas caixas serão necessárias para acomodar essas 36 bonecas? Vamos ver quantas caixas de tamanho M são necessárias. Vamos fazer uma divisão. 36 dividido por 9. Tem 36 na tabuada do 9? Tem sim, muito bem. É 4, porque 4 vezes 9 é 36. Agora nós vamos fazer 36 divididos por 4. Se 36 dividido por 9 é 4, 36 dividido por 4 é 9. Muito bem. Agora nós vamos lá para a caixa tamanho P, que cabem 6 bonecas. 36 dividido por 6. Tem 36 na tabuada do 6? Isso aí, muito bem. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, 36 dividido por 6 é igual a 6. E será que nós podemos usar também a caixa tamanho G? Vamos fazer 36 divididos por 12. Tem 36 na tabuada do 12? Tem, muito bem. É 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, ela poderá usar qualquer uma dessas caixas. Então, nós vamos responder, depois de ter feito todas essas divisões lá no espaço da apostila. Na resposta, nós vamos colocar que ela poderá usar 4 caixas de tamanho M, que cabem 9 bonecas, 9 caixas de tamanho PP, que cabem 4 bonecas em cada, 6 caixas de tamanho P, que cabem 6 bonecas em cada, ou 3 caixas de tamanho G. Agora o exercício 10. Use uma régua para dividir a linha abaixo em 7 partes iguais. Então, vocês irão posicionar a régua e irão marcar de 2 em 2 centímetros, porque é para dividir em 7 partes iguais. E se eu dividir 14 por 7, 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, vocês vão marcar de 2 em 2 centímetros. E há 2 centímetros em cada parte. Número 11. Uma linha foi dividida em 7 partes iguais e cada parte tem 3 centímetros. Qual é o comprimento dessa linha? Como que eu descubro? Fazendo uma multiplicação. 3 vezes 7. Quanto é 3 vezes 7? É 21. Então, qual é o comprimento dessa linha? 21 centímetros. Vamos agora para o exercício número 12.
Uma linha de 28 centímetros foi repartida em partes iguais, sem sobrar nenhum pedacinho. Quantos centímetros pode ter cada parte? Como que eu vou pensar nesse exercício? Eu vou pensar que o múltiplo de quais números o 28 é múltiplo, ou seja, por quais números ele divide sem sobrar restos. Se eu for olhar a tabuada, em quais tabuadas que eu tenho o resultado 28? Na tabuada do 7, na tabuada do 4, na tabuada do 2 e na tabuada do 14, porque 28 é múltiplo de todos esses números. 28 dividido por 7 é 4, porque 4 vezes 7 é igual a 28. Se 28 dividido por 7 é 4, 28 dividido por 4 é 7. Muito bem. E 28 dividido por 2? Qual é a metade de 28? É 14. Muito bem. Se 28 dividido por 2 é 14, 28 dividido por 14 é igual a 2. Portanto, ela poderá dividir essa linha em 4, 7, 14 ou 2 centímetros, que não sobrará nenhum pedacinho. Então, vamos colocar 4, 7, 2 ou 14 centímetros lá na resposta. Vamos para o exercício número 13. Maurício e Tiago tinham 2 rolos de corda para cortar em pedaços menores. Eles repartiram um rolo de 140 metros em pedaços de 7 metros. E não sobrou nenhum pedaço, ou seja, essa divisão tem que ser exata, porque ele dividiu certinho 140 metros em 7 pedaços. Vamos ver se está certo? 14 dividido por 7 é 2, porque 2 vezes 7 é 14. E 14 para 14 não sobra nada. Vamos baixar o 0. Se eu baixei o 0 e eu não vou dividi-lo, então deu 20 metros. Continuando a questão. O outro rolo tinha 145 metros. Responda pensando no que você aprendeu sobre divisões e restos. Se eles cortarem esse rolo em 7 pedaços de 7 metros, quantos metros sobraram? Vamos fazer aqui a divisão, mas vocês já devem saber quantos metros irão sobrar. É quantas unidades aumentaram. Então, 14 por 7 é 2. 2 vezes 7 é 14. 14 para 14 não sobra nada. Vou baixar o 5. 5 não dá para dividir por 7, então eu vou colocar um 0. Então, quantos metros sobraram? Sobraram 5 metros, ok? Vamos agora para o exercício número 14. Observem só essa sequência de números que, dividido por 5, deixam o resto 1. 6, 11, 16, 21. Observem que é sempre 1 a mais dos múltiplos de 5. Porque se fosse 5, seria divisão exata por 5. Se fosse 10, se fosse 15, se fosse 20, se fosse 25. Então, todos esses números aqui, dividindo por 5, deixam o resto 1. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, para 6, 1. 11 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 11 restam 1. Note que somamos 5 a cada termo para obter o próximo. Mas os números não são múltiplos de 5. Não são múltiplos porque tem resto 1. Observe as sequências de dividendos a seguir e escreva uma frase para identificar os divisores e os restos. Depois, escreva os próximos números de cada sequência. Então, observem aqui. 4, 7, 10, 13, 16. O que nós observamos aqui? Que a cada termo é adicionado 3. 4 mais 3, 7. Então, é uma sequência de números que, dividido por 3, tem resto 1.
Vejam que 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3, para 4 sobra 1. 7 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6. 6 para 7, 1. Então, vocês vão observar que a cada termo é adicionado 3 e os números são uma sequência de números que dividido por 3 deixam o resto 1. É muito fácil descobrir qual é o resto da sequência, porque vejam só, basta eu pegar o meu número e subtrair do número que está sendo dividido. 4 menos 3, o resto vai ser 1. Vejam aqui, de 7 para 11, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é uma sequência de números que, dividido por 4, deixam qual resto? É só eu pegar 7 e subtrair 4, que o resto vai ser 3. Então, vocês deverão fazer isso até a letra F. Vocês já perceberam, meus amores, que quando a gente faz uma divisão na calculadora e essa divisão ela não é exata, aparece número com vírgula? Observem esse caso aqui, que tem lá na página 47 de vocês. 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 é 7. 4 vezes 7 é 28. Sabemos que aqui teremos resto 2. Mas a calculadora, ela não nos mostra o resto. Ela continua fazendo a divisão, usando os números decimais. Lembra que nós aprendemos que quando eu tenho um resto e eu não tenho mais partes inteiras para dividir, eu coloco uma vírgula na chave e um 0 aqui no meu dividendo. Agora eu tenho 20 para dividir por 4, que é igual a 5. 4 vezes 5 é 20. 20 para 20 não sobra nada. Tá, 30 dividido por 4 é igual a 7,5. Mas como que eu descubro qual é o resto dessa minha divisão se eu não quisesse resolver com uma calculadora usando números decimais? É muito simples. Eu devo pegar aqui o meu quociente e multiplicar pelo meu divisor, apenas a parte inteira. Então, seria 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. Agora, para eu descobrir o resto, basta eu pegar o meu dividendo e subtrair este valor. 30 menos 28 é igual a 2. Portanto, o resto dessa minha divisão aqui, se eu não usasse números decimais como a calculadora, seria 2. E como que eu escrevo essa sentença matemática? Eu devo escrever 4 vezes 7 mais 2. 4 vezes 7, lembrando que em uma expressão nós sempre fazemos primeiro as multiplicações e as divisões e depois as adições e as subtrações. Então, 4 vezes 7 é 28. 28 mais 2 é igual a 30. Então, eu cheguei no meu dividendo, escrevendo a expressão de maneira correta. 4 vezes 7 mais 2. E agora, usando o que a gente aprendeu, nós vamos fazer essas divisões e depois vamos descobrir o resto delas, como se fosse na calculadora. O exercício pede para vocês usarem a calculadora e depois descobrirem o resto. A tia vai resolver duas com vocês, a A e a B, e vocês resolvem a C e a D. Vamos lá. 7 dividido por 8 é igual a 1, porque 1 vezes 5 é 5. 7 dividido por 5, perdão. 5 para 7 sobram 2. Vou baixar o 8. Não tem 28 na tabuada do 5, mas tem o 25, que é 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 5 para 8 faltam 3. 2 para 2 não falta nada. Tem o resto 3. Vou pôr uma vírgula e um 0. 30 dividido por 5 é igual a 6. 5 vezes 6 é igual a 30. 30 para 30 não sobra nada. Então, agora vamos descobrir qual é o resto dessa minha divisão.
O que nós temos que fazer? Lembra que nós temos primeiro que multiplicar aqui o meu quociente pelo meu divisor, apenas a parte inteira, o que está antes da vírgula. Então, nós vamos fazer 5 vezes 15. 5 vezes 15, se fosse 5 vezes 10, 50, mais 5 vezes 5, que é 25, então 5 vezes 15 é igual a 75. Agora, o que nós temos que fazer? Pegar o nosso dividendo e subtrair esse resultado. 78 menos 75, que é igual a 3. Portanto, o resto dessa minha divisão aqui é 3. E se nós fôssemos escrever essa expressão matemática, ficaria da seguinte forma: 5 vezes 15 mais 3, que é igual a 78. Vamos agora para a letra B. Então, vamos lá. Vamos abraçar aqui o 19. 19 dividido por 6 é igual a... quanto? 3. 3 vezes 6 é 18. 18 para 19, faltam 1. Vou baixar o 6. Tem 16 na tabuada do 6? Não tem 16, mas tem o 12, que é 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. 2 para 6 sobram 4. 1 para 1 não sobra nada. 4 para dividir por 6 não dá. Vamos pôr uma vírgula e um 0. Muito bem. Agora eu tenho 40 para dividir por 6. Tem 40 na tabuada do 6? Não tem, mas tem o 36, que é 6 vezes 6. 36 para 40, faltam 4. E eu posso continuar colocando zeros depois que eu já coloquei a vírgula. Então, de novo, eu vou colocar um 0. De novo, eu tenho 40 para dividir por 6, que vai dar 6. 6 vezes 6 é 36. 36 para 40, faltam 4. E eu poderia continuar aqui essa divisão infinitamente e ela nunca iria terminar. Porque essa divisão em matemática é o que chamamos de dízima periódica. Ela nunca terá fim, porque sempre sobrará resto 4 e eu vou acrescentar um 0, que nós teremos 40, que dividido por 6 será igual a 36. Então, ela nunca terá fim. Então, nós não precisamos colocar muitos números a mais depois da vírgula. Tá, chegamos até aqui. Agora, nós queremos descobrir qual é o resto dessa minha divisão. Lembrando que eu tenho que pegar o meu quociente e multiplicar pelo meu divisor. Então, eu tenho 6 vezes 32. Quanto é 6 vezes 32? 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19. 192. Agora, para eu descobrir o resto, eu tenho que pegar o meu dividendo e subtrair esse 192, que será igual a 4. Então, o resto dessa divisão é 4. E se fôssemos escrever essa expressão, ficaria da seguinte forma: 6 vezes 32 mais 4, que dá 196. Tá bem? Espero que tenham compreendido. Vamos dar continuidade na nossa apostila. Agora nós vamos lá para a página 49, na abertura de uma próxima unidade. E para terminar o ano, nós vamos fazer uma pesquisa para descobrir o que as pessoas acham importante no cuidado com o meio ambiente. Quem cuida do meio ambiente? Vocês sabiam que existe o Dia Mundial do Meio Ambiente? E ele foi criado em 5 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. E o que é o meio ambiente? É um conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos, sociais, que, segundo a Organização das Nações Unidas,
podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Então, nesse dia, todos os países mandam seus chefes de estados, onde eles sentam para conversar, para debater essa relação que há entre o homem e a natureza. O dia foi celebrado pela primeira vez em 1974 e o tema abordado era Apenas uma Terra, que apontava para o desgaste dos recursos do planeta. Então, eles discutem muitos assuntos relacionados ao meio ambiente. Dentre eles, os temas principais são as mudanças climáticas e o aquecimento global, a proteção da biodiversidade, que é a nossa fauna e a nossa flora, nossa fauna, os nossos animais, e a nossa flora, a nossa diversidade de matas e plantas. Também a poluição da água, do solo e do ar, a produção e o desperdício de alimentos, o uso racional da água e outros recursos naturais já foram alguns temas. Em 2018, o tema foi Acabe com a poluição plástica e em 2019, Combata a poluição do ar. Observem aqui esse folder. Acabe com a poluição plástica, Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi o tema de 2018, a Conferência sobre o Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas. Frequentemente, tomamos conhecimento de algum movimento em defesa do meio ambiente e de combate à distribuição dos recursos do planeta. Existem diversas organizações mundiais e nacionais que trabalham com o objetivo de tornar o planeta saudável para mantê-lo habitável para essa geração e para as gerações futuras, que conhecemos como sustentabilidade. Na página 50, tem algumas atitudes que devem ser tomadas pelos seres humanos para que vivam em harmonia com o meio ambiente, com a natureza, com a fauna, com a flora. E você consegue decidir entre essas duas atitudes qual que é a mais importante? É mais importante preservar a biodiversidade ou cuidar da água? Será que é mais importante plantar árvores ou reduzir o uso de plásticos? Ou então separar o lixo ou reduzir o consumo de carnes? Olha lá, um dia na semana sem carne. E poderíamos comer mais frutas e mais vegetais. Ou vocês acham mais importante plantar uma horta orgânica ou utilizar transporte coletivo? E que tal preparar uma pesquisa para descobrir o que as pessoas à sua volta acham que pode fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente? E o que gostariam que fosse feito na cidade para melhorar esse cuidado? Antes, anote o que você acha mais importante para proteger o meio ambiente. Pode ser dentre essas opções aqui ou alguma outra que vocês acham. Nossa pesquisa. Vocês farão entrevistas com 6 pessoas de idades diferentes. Podem perguntar para o irmão, para a avó, para o pai, para o tio, quem vocês conseguirem entrevistar. Observem que aqui há uma ficha de uma sugestão de roteiro. Como que vocês irão completá-la? Aqui na apostila nós vamos completar com as informações principais. Algumas informações até já estão escritas, mas ainda falta aqui na opção plantar árvores ou reduzir o uso de plástico ou reduzir o consumo de carnes. O que eles acham mais importante? Plantar árvores, reduzir o uso de plásticos ou reduzir o consumo de carnes? Ou então, preferir alimentos orgânicos ou usar o transporte coletivo? Preferir alimentos orgânicos ou trocar o carro pela bicicleta? Ou preferir alimentos orgânicos ou consumo consciente? E vocês terão que fazer todas essas perguntas. Como que nós vamos organizá-las em uma tabela, para que fique mais prático para vocês que estão em casa?
Vocês terão que fazer da seguinte forma. Lá no caderno de matemática, vocês irão colocar pesquisa sobre cuidados com o meio ambiente. Aí vão escrever a idade, se é mulher ou se é homem, se é sexo feminino ou se é masculino. Vão colocar número 1 e vão copiar a pergunta. Por exemplo, está fazendo a entrevista com a Jocélia. Aí você vai perguntar para a Jocélia, qual atitude é mais importante no cuidado com o meio ambiente? Aí a Jocélia vai responder se ela acha que é preservar a fauna e a flora ou reduzir o desperdício de alimentos. Aí vocês escrevem qual opção ela escolheu. Se é cuidar da água ou separar o lixo, escreve qual opção ela escolheu. Se é plantar árvore ou reduzir o uso de plásticos ou reduzir o consumo de carnes. Vocês podem comparar com qual vocês preferirem. Se é preferir alimentos orgânicos ou comparar com uma dessas 3 opções aqui. E vão colocar lá a resposta que a Jocélia deu. Aí vão colocar número 2. No caderno vocês terão que copiar, já que vocês não terão essa ficha. O que poderia ser feito na sua cidade para melhorar o cuidado com o meio ambiente? Aí vão escrever o que a pessoa responder lá no caderninho de matemática. Fazer isso com 6 entrevistados, seguindo essa mesma sequência de perguntas e vai colocando as respostas que eles escolherem. Depois, nós vamos organizar tudo isso em uma tabela. Então, lá na página 52, tem um modelinho de tabela que nós iremos usar. Essa tabela vocês não precisam fazer no caderno, porque ela já está aqui embaixo, quase pronta para vocês. Basta vocês fazerem os traços, escreverem as idades das pessoas que vocês entrevistaram e colocar aqui quais atitudes foram mais votadas. Por exemplo, preservar a fauna e a flora, cuidar da água, plantar árvores, reduzir o uso de plástico. Nós faremos como essa tabela aqui. Vamos supor que vocês entrevistaram lá, cada um entrevistou 6 pessoas. Quantas pessoas responderam que é mais importante preservar a fauna e a flora? Vamos supor que pessoas com menores de 12 anos, foram 2. Entre 19 e 40, foi uma. Mais de 40, vamos dizer que também foram 2. Então, aqui, 2, 3, 4, 5 pessoas responderam que preservar a fauna e a flora é uma atitude importante. Depois que vocês completarem aqui, vocês vão colocar o total de pessoas entrevistadas. Quantas pessoas com menos de 12 anos, menos de 18 anos, entre 19 e 40 e com mais de 40. Lembrando de escrever aqui que nós vamos classificar as atitudes mais importantes por idade, que é essa tabela que nós faremos aqui. Então, vocês farão a pesquisa. Lembrando que vocês têm que escrever as questões no caderno, terão que fazer assim, e a tabela vocês já podem ir completando aqui. Por isso, a importância de fazer essa entrevista com 6 pessoas de idades diferentes. Assim, vocês terão mais informações para conversar, para complementar. E não esqueçam de perguntar também sempre o porquê das respostas. É muito importante perguntar o porquê das respostas, porque assim a gente aprende mais. Se uma pessoa responder que é melhor cuidar da água do que separar o lixo, perguntem para elas, por quê? Por que você acha melhor? O que de diferente tem em preservar a água e separar o lixo? O que essas atitudes, quais são os impactos que essas atitudes podem trazer, podem causar para os seres vivos que vivem aqui no planeta Terra? Então, vocês sempre se perguntam o porquê. O porquê daquela resposta. Porque assim vocês terão bastante argumento e bastante conhecimento. Então, por hoje, a nossa aula termina. Depois que eu ver todas essas tabelas prontas, que é muito, muito importante
Para nós podermos resolver os próximos exercícios, a tia terá que fazer um compilado de todas as tabelas para que a gente possa resolver as tabelas seguintes. Então, eu peço que vocês façam com bastante atenção, letra legível e mandem uma foto bem bonita e bem focada dessa tabela aqui. Vou pedir também para que vocês escolham uma pessoa para ser entrevistada. Lembre de contar para essa pessoa que todo mundo comemora um dia do meio ambiente, que é no dia 5 de junho, que nesse dia eles discutem ações, discutem projetos, tudo isso para preservar o meio ambiente. Então, converse bastante sobre esse assunto, pergunte o que os familiares de vocês sabem para compartilhar com a gente e gravem um vídeo entrevistando apenas uma pessoa. Podem seguir aquele roteiro ali da página 51, fazendo a pergunta: qual atitude é mais importante no cuidado com o meio ambiente? Fazer as duas perguntas e deixar a pessoa responder, lembrando sempre de perguntar o porquê. Tá bem, meus amores? Então, boa atividade, caprichem, façam com zelo e eu quero ver grandes entrevistas. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!